Meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus que nós estamos nos últimos dias. Tudo o que nós estamos vendo não é fanatismo, não é meninice, não é loucura, não. É a realidade. É a olhos nus. Só quem não quer enxergar é que não observa que o Senhor está às portas. E nós falamos, a semana passada, começamos a falar sobre a guerra de Gog e Magog. Gog é o chefe, e Magog é o povo. Meus amados irmãos, pesquisando hoje, descobri que a palavra Gog em sumério, os irmãos sabem que o Sumeri, outros dizem sumerianos é o povo, a língua é Sumeri. A língua dos sumérios, que hoje não existe mais, não se fala mais, é a língua de um dos povos mais antigos, de um dos povos mais antigos do mundo, dos primeiros, depois, as primeiras civilizações, depois de Noé. E na língua sumeriana, a palavra Gog quer dizer treva. Os estudiosos descobriram que Gog quer dizer treva. E Magog quer dizer terra das trevas. Glória a Deus. Eu não sabia, descobri hoje, que Gog em sumério, ou em Sumeri, é treva. E Magog, terra das trevas. E é de lá dessa terra. Nós vimos semana passada que os magogianos, eles são descendentes de qual dos filhos de Noé? Quem está lembrado? Qual dos 3 filhos? Jafé, que é pai dos indo-europeus. Ele é pai dos indo-europeus. E nós vimos que o filho, ele tem vários filhos, e um dos filhos dele, salvo equívoco, o segundo chamava-se Magog. E Magog, ele foi habitar a terra onde hoje é a antiga União Soviética, aqueles países, principalmente, ele é pai dos russos, que no passado passou a se chamar de citas. Os citas, que eram um povo altamente brutal, altamente abaixo dos bárbaros. E nós vimos que o apóstolo São Paulo, ele fala que em Cristo Jesus não há, é a única vez na Bíblia que se cita, no Novo Testamento, nos citas, tanto no Antigo como no Novo. Um povo bárbaro, um povo violento, um povo agressivo, um povo que invadiu, era nômade, e chegou até as fronteiras de onde? Vamos ver se a igreja relembra. Esse povo chegou andando, causando danos, causando assaltos, até onde, irmãos? O Extremo Oriente. Até onde? A China. E as muralhas da China, as muralhas originais, foram feitas para barrar as incursões dessa gente. Então, depois eles se tornaram sedentários, se tornaram pessoas de morada fixa, e eles são os descendentes de hoje, aquela gente que habita da Ucrânia até o Oriente, que faz divisa com a China. Aquele povo são os descendentes dos filhos de Noé, e principalmente de Magog, ou melhor, dos filhos de Jafé, principalmente de Magog. Meus amados irmãos, agora por quê? O interesse da Rússia em criar problema com Jerusalém, com o povo de Israel. Nós vimos que não há rivalidade entre Rússia, não há motivo, pelo menos, há rivalidade, mas não há motivo da Rússia se insurgir com ódio há tantos anos, não é de agora, é um ódio velho contra o povo de Israel. Meus amados irmãos, por que é que a Rússia vai se unir com esse povo? Em primeiro lugar, porque a Rússia, eu creio que demos uma pincelada, ela nunca engoliu o fato do comunismo ter caído. Os irmãos sabem que o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Não é preciso ser cientista, não é preciso ser, como é que se diz mais, me ajude, ciências políticas, historiador, porque contra fatos não há o quê, meus amados irmãos? Argumentos. Todo país que o comunismo tomou conta foi a bancarrota. Ele só sobrevive
enquanto gasta o dinheiro do capitalismo. Quando o dinheiro do capitalismo se acaba, a miséria se instala de canto a canto. E a Rússia, ela nos anos da Guerra Fria, ela aparentava uma força contra os Estados Unidos, aparentava uma forte, mas a fortaleza dela era nuclear, era apenas de armas, era apenas uma fortaleza bélica. Eles gastavam todo o dinheiro em armas, mas a população passava o quê? Me ajuda a dizer? Fome, passava necessidade, isso é comprovado. E quando a população não aguentou mais, todos aqueles países entraram numa revolta contra o comunismo. E, meus amados irmãos, o resultado foi que veio a queda do muro de quê, irmãos? De Berlim, 1991. Quem é mais velho de que eu lembra dessa queda do muro, que dividia a Alemanha Oriental da Ocidental. A Alemanha se recuperou num país só, que era a parte comunista e a parte capitalista. Resultado, depois foi caindo, veio a perestroika, e o resultado foi que eles tiveram que se tornar capitalistas. Um socialismo mais aberto ao capitalismo para não morrer. E o resultado, irmão, que a nudez da Rússia foi exposta. A nudez de que aquilo era uma falácia, a nudez de que aquilo era uma mentira, e que eles estavam pobres, estavam de esmola. Isso a Rússia até hoje não engole. E vem tentando se reerguer, vem tentando se levantar, e ela quer o revanche. Ela quer reconquistar o seu poder. Ela quer reconquistar sua força. E isso já está profetizado há 2.500 anos atrás. Que o povo de Magog vai se levantar. O povo daquela região vai se regimentar para pelejar contra Israel, que nós vimos a semana passada. A Rússia, irmãos, ela tem muito petróleo. Mas o petróleo dela é debaixo do subsolo muito profundo, debaixo do gelo. É como o Brasil com a história do pré-sal. Há uns anos atrás o Brasil ficou animado com o pré-sal, que é muito minério, é muito óleo, mas fica difícil. Assim também a Rússia. A Rússia também, os seus portos são gelados. Os portos dela são nos mares glaciais, naqueles mares gelados. É pouco tempo para navegar, porque são lugares frios que viram pedras de gelo na maior parte do ano. Isso dificulta também. E ela quer lugares no Mediterrâneo, ela quer acesso para a Europa, quer acesso para o Oriente, ela quer se expandir, ela não se conforma e ela quer se expandir. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que a Rússia também, ela tem laboratórios na Sibéria, laboratórios secretíssimos, mas não tem nada secreto, que Jesus disse que tudo que é secreto vai ser revelado. Ela tem laboratórios de bactérias, que manipula bactérias. As guerras não serão somente guerras de bala, guerras bélicas, mas serão guerras biológicas, serão guerras químicas, não é? Criam vírus, alteram a bactéria, não é minha linguagem, se eu não falar bem, os irmãos não queiram cobrar de mim, porque eu não tenho obrigação de entender dessas coisas, eu tenho que ter a obrigação de entender de Bíblia, glória a Deus. Mas se eu falar alguma coisa que não estiver condizente com a ciência, me perdoe, porque não é a minha área. Mas eles têm, irmãos, laboratórios secretos na Sibéria, que a Sibéria é um mundo, é um país grande, uma terra enorme de gelo, e lá eles fazem o que eles querem, e ninguém sabe nem dessa doença que está na terra, se não foi alterada por lá, manipulada por lá, glória a Deus, porque que eles têm material, eles têm, e têm capacidade, e têm habilidade, e têm cientistas, para fazer o mal, né? O diabo ensina. Para fazer o bem é difícil, mas fazer o mal, o diabo ensina. É interessante que esse vírus ele é obediente. Na hora que ele solta, ele solta. Na hora que ele prende, ele prende. Ele é sabidinho. Não sei como é um negócio desse. A Dilma disse que a mosquita era muito inteligente, a mosquita da dengue. Não sei se os irmãos se lembram, né? Então, glória a Jesus. Então, não sei, pode ser que ela tenha razão, né? Muito bem, meus amados irmãos. Então, nós vemos aqui que é interessante. Agora, pastor, por que eles se unirem? Nós vimos a semana passada, e é para onde eu quero chegar. Os irmãos, é só uma recapitulação, porque o assunto que eu quero chegar não é muito longo hoje.
É só uma recapitulação. Os irmãos estão lembrados por que eles vão se juntar com essas nações, porque a Bíblia diz que eles vão se juntar com a Pérsia. A Pérsia era chamada Pérsia até 1935. Em 1935, Reza Pahlavi, que foi um ayatolá, um negócio lá da Pérsia, mudou para Irã. Não sei por que o motivo, algum historiador aqui pode saber. Era Pérsia até 1935. Em 1935, eles mudaram para Irã. E hoje chama-se Irã. E a Bíblia diz que o Magog, ele vai se unir com a Pérsia, que é o Irã. E os irmãos sabem que isso está provado. Porque aqui o texto fala que eles vão se unir com a Líbia, eles vão se unir com os países árabes. E os irmãos sabem que está na Bíblia, e quem entende de política mundial, de geopolítica, sabe que tudo isso está se concretizando. É um sinal, irmão, que nós estamos à porta do fim. Vamos pedir a Deus para não brincar de crente. Vamos voltar a orar. Vamos voltar a consagrar a vida a Deus, porque a trombeta está para tocar a qualquer momento. Glória a Deus. Então, irmãos amados, o meu objetivo aqui não é dar uma aula dessas coisas, porque eu não sou expert. É para o lado espiritual. Então, irmãos amados, por que eles vão se juntar com os países islâmicos? Por quê? Porque a Bíblia fala que eles vão se juntar e já estão se juntando com os países islâmicos. Meus amados irmãos, porque a fé muçulmana, ela deseja a derrota de Israel. É uma questão de fé. Mesmo que o camarada não seja árabe, mas se ele for muçulmano, o Alcorão diz que os islâmicos só vão ressuscitar quando todos os judeus forem varridos da terra. Diz que o povo muçulmano só sossega quando toda a descendência de Abraão, toda a descendência de Isaac e de Jacó for varrida da terra. Isso é crença deles. Então você pode ser até brasileiro. Se você se tornar islâmico, você tem que aceitar essa crença. O ódio a Israel, o ódio ao povo de Israel, porque é ensinado no Alcorão, é o credo deles. Israel tem que o último judeu ser morto. Diz que só vai vir um Messias islâmico quando o último judeu for morto. Então a Rússia sabe disso. Então, já que a Rússia sabe que o povo muçulmano tem raiva dos judeus e deseja a destruição de Israel, então eles vão se unir a eles. É juntar o útil ao que, meus amados irmãos? O agradável. Eles vão se unir, já estão unidos. Quem entende de política internacional sabe que eles já estão unidos. O Bashar al-Assad, como nós já falamos, ele já se reuniu com o Vladimir Putin. A guerra da Síria, que já morreram ninguém sabe quantos, a imprensa está calada, porque os irmãos sabem que a imprensa é comprada. Eles publicam o que eles querem, o que pagam para eles. Não é uma imprensa honesta. A maioria, 99%, é comprada. Olha, você só anuncia isso, você só fala isso, você tem que ser tendenciosa nisso. Eles recebem milhões para que só falarem os interesses da globalização. Então, hoje em dia, ninguém fala mais na Síria. Mas a Síria, irmão, está destruída. A Síria está acabada. Ore pelos cristãos. Mataram muitos cristãos. Sacerdotes, pastores foram crucificados literalmente. Foram crucificados de novo, como Cristo jogava numa cruz na praça pública, outros degolados. Isso agora há pouco tempo, há poucos anos, e até hoje eu creio que ainda continua. Só que a imprensa fica o quê, meus amados irmãos? Silente, calada. Glória a Deus, porque recebe muito dinheiro para ficar calada. E a Rússia é quem financia. Toda a guerra contra Israel, a Rússia é quem financia. Então, meus amados irmãos, porque é juntar a vontade da Rússia de dominar o mundo. A Rússia precisa do petróleo árabe. A Rússia precisa do petróleo dos muçulmanos para dominar o mundo outra vez, para ter acesso ao mundo outra vez, porque ela é um país muito grande e precisa de petróleo. Os muçulmanos têm o petróleo e têm o ódio a Israel. Então eles dizem: eu te ajudo e tu me ajuda. Meus amados irmãos, e hoje o local onde era o templo, eu já estive lá 2 vezes.
o local onde é o templo, onde era o templo do Senhor, onde era o monte, o local onde era o Monte Santo, onde é o Monte Santo, hoje está ocupado por o Domo da Rocha. Desde o século VII que os muçulmanos, onde era o templo de Salomão, onde estava a Shekinah, onde estava a glória de Deus, o Monte Santo que Satanás, desde a terra primitiva, quando ele ainda era crente, ele adorava a Deus naquele monte, conforme Ezequiel, que eu mostrei a vocês semana passada. Ali ninguém pode nem entrar. Está fechado. As paredes são cheias de palavras árabes com blasfêmias à Santíssima Trindade, com blasfêmias aos cristãos, com blasfêmias à religião dos judeus e dos cristãos, blasfêmias a tudo, palavras árabes. Eu vi as palavras, só não li porque eu não sei ler. Mas o próprio guia disse: todos esses versículos são blasfêmias contra Jesus, contra a Virgem, contra os evangelhos, contra a palavra do Novo Testamento. São blasfêmias terríveis. No lugar onde era o templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança, onde estava a Shekinah, ninguém pode chegar lá. A gente fica de longe, mas não pode se aproximar, porque o diabo, nós vimos que ele tem raiva daquele lugar, porque aquele lugar é o altar do universo. Foi dali onde nossa redenção foi efetuada. Foi em Jerusalém onde nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso pela redenção da humanidade. Então é onde está aquela cúpula dourada. É ali onde era o templo. Ali é muçulmano, ali ninguém pode entrar, ali ninguém pode chegar perto, porque para não haver guerra, para não haver confusão. Então, meus irmãos, a guerra toda é espiritual. É porque ali é onde realizou-se a nossa salvação, é onde realizou-se o sacrifício de Cristo no Monte Sião, que é bem próximo. Mas, meus amados irmãos, nós vamos ver hoje, para encerrar, porque Deus vai levar. Irmão, eu quero dizer a vocês que a Rússia vai para lá, Magog vai para lá, levado por Deus. Vamos agora ler o versículo no livro de Ezequiel 38. Em Ezequiel 38, irmãos, diz uma coisa interessante. Ezequiel 38, versículo 4. Glória a Deus. Por favor, leia esse versículo. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Olha, irmãos, aqui o Senhor diz assim a respeito de Gog: e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti. Irmão, Deus vai colocar um anzol em Gog, que é o chefe. Não sabemos se é Vladimir Putin, pode ser ele, pode ser outro. Se não for ele, ele é o preparador do caminho. Deus é quem sabe, eu não posso dizer com segurança isso, mas ele tem todo aspecto, mas pode não ser ele, pode ser um sucessor dele. Deus disse: eu vou colocar um anzol no teu queixo e vou te arrastar para lá, para a terra de Jerusalém. Essa guerra que vai haver é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai mover o coração de Gog, que é o chefe. Gog é o chefe, Gog é o líder de Magog. O próprio Deus vai assanhar as nações, o próprio Deus vai ajuntar essas nações para levá-las a Jerusalém, para guerrear contra ele. Mas, irmão, como é que Deus faz isso? Como é que Deus move os corações para lutar contra Israel? Como é que Deus bota um anzol no queixo de Gog e arrasta ele e arrasta os seus seguidores, os países que vão acompanhá-lo? Por que Deus vai fazer isso? Versículo 10 agora, por favor. Versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio. 11. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não tem ferrolho nas portas. Irmãos, alguém diz assim: essa profecia já passou, essa profecia já aconteceu, aquelas guerras, aqueles ataques que Israel sofreu ao longo dos anos. Mas o profeta disse que o Gog vai chegar lá com o povo, com as nações.
numa época que a terra será de aldeias não muradas. Virei contra um povo que está em repouso, sem muro. Irmão, quando foi que as cidades deixaram de ter muros? No século XIX. Até o século XIX, todas as cidades, elas eram o que, meus irmãos? Muradas. Quando chega o século XIX, as cidades, elas deixam de ter muros. E aqui está dizendo que o Gog ia chegar em Jerusalém, não no passado, porque no passado as cidades, elas eram o que, irmãos? Muradas. Mas ele vai chegar lá num tempo que Jerusalém não tem muro. E hoje existe o muro antigo, mas aquele muro é só simbólico, aquele muro é só histórico, mas não protege a cidade. Não é uma muralha, não tem muralha que protege nem Jerusalém e nem cidade nenhuma. Então a profecia que vai se cumprir ainda. Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 10 que Deus é quem vai colocar esse desígnio. Observe, assim diz o Senhor Jeová: acontecerá naquele dia que subirão palavras ao teu coração e maquinarás um mau desígnio. O Gog, irmão, ele vai maquinar. O Gog, ele vai dizer: eu vou atacar assim, eu vou atacar assim, eu vou fazer essa estratégia, eu vou juntar essas nações, vai um mau desígnio no coração dele. Louvado seja Deus. Irmãos, agora leia o 16, para adiantar. Versículo 16. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Diz que Gog vai com aquelas nações como uma nuvem de gafanhotos para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Quem é que vai trazer? Quem é que vai mover, que vai botar esse sentimento no coração de Gog? Quem é que vai colocar esse sentimento de ir lá? Quem é que vai colocar, irmão? Deus. Deus é quem vai mexer. Vá. E ele vai ficar todo fofo, pensando que vai se dar bem. Aleluia. Mas para que Deus vai levar ele para lá? Por que Deus vai levar Gog? Por que Deus vai levar Magog? Gog é o chefe, Magog é a nação e os seus aliados. Para que as nações me conheçam, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Deus vai permitir que Gog vá para lá com a terra de Magog, com os seus aliados, para Deus ser conhecido em toda a face da terra, que Ele é Deus. Aleluia. Agora o versículo 21, por gentileza, para nós encerrarmos esse assunto, para concluirmos com o que eu quero chegar com a ajuda de Deus. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Irmãos, quando eles chegarem lá, vai acontecer como aconteceu no tempo de Gideão. Quando eles chegarem lá, vai acontecer como aconteceu no tempo de Josafá. Aquelas nações que se juntaram contra Israel, o que foi que aconteceu? Endoidaram e uns mataram a quem, meus amados irmãos? Aos outros. Deus vai levá-los para lá para envergonhá-los. Deus vai levá-lo para lá para mostrar que Ele é Deus e a vergonha será grande. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais forte. Esse mau desígnio no coração dele é o próprio Deus quem vai colocar. O chefe de Gog vai ficar soberbo. Nós vamos arrasar, nós vamos acabar. E Jeová vem, que o teu sal está pisado. Aleluia. A Bíblia diz que Deus vai colocar um anzol. Um anzol para quê? Para que é que se bota anzol no peixe? Para quê, meus irmãos? Puxa, ele vai pensar que é ele mesmo que está indo. Ele vai pensar que é um projeto dele, quando na realidade é projeto de Deus. Agora, para encerrar, pastor Isvaldo, e por que Deus vai fazer isso com Gog? E por que Deus vai fazer isso com Magog? Por que Deus vai permitir que essas nações
Vão para lá passar vergonha. Por que Deus vai permitir? Hoje nós não vamos falar o que é que vai acontecer lá, que não dá tempo. Mas Deus vai levá-los para eles passarem o que lá? Vergonha. E para que todas as nações saibam que o Senhor é Deus. A imprensa não vai poder ser comprada, porque toda nação vai ter conhecimento. Se a imprensa não publicar, o WhatsApp, o Facebook vai publicar as fotografias do que Jeová vai fazer nos montes de Israel. Toda a terra vai dizer, mas não é possível uma coisa dessa. Como é que Magog, como é que passou por isso? Como é que foi para lá? Envergonha, irmão, se levantar contra Israel é perdido. Porque Israel é a descendência de Abraão. E Deus disse a Abraão, eu abençoarei quem te abençoar, mas amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Tem até cristão que não, Deus não tem mais negócio com Israel não. O negócio de Deus hoje é com a igreja. Israel está fora do mapa. Israel Deus abandonou. Israel Deus jogou para lá. Agora é a igreja. Você está enganado, agora é a igreja. Mas a Bíblia diz que Deus abriu uma porta para os gentios. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Mas a mesma Bíblia diz que o tempo dos gentios vai terminar. E Deus vai voltar a tratar com quem? Com Israel. Vamos ler São Lucas. Vamos ler São Lucas, capítulo de número 21 e 24. Olha aí. Lucas 21 e 24, glória a Deus. Jesus falando que Jerusalém seria destruída, Jesus falando que Jerusalém seria levada cativa e Jerusalém seria pisada pelos gentios. Pisada quer dizer dominada pelos gentios. Por favor. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Jesus disse que Jerusalém seria pisada. Pisada quer dizer dominada pelos gentios. Até quando? Até que o tempo dos gentios se completem. De 48. Em 48 Israel volta a ser nação. Uma coisa que era impossível. Se fosse hoje não seria, porque a ONU hoje não deixaria. As nações árabes hoje não deixam. Se fosse hoje, Jerusalém não voltava a ser Estado. Mas quando Deus quer, Deus vira para cima, Deus vira para baixo, Deus move e acontece. 1948, após o Holocausto, Deus mobiliza os corações. E foi um brasileiro que deu o voto que aprovou. Quem foi? Oswaldo Aranha. Por isso que o Brasil ainda está escapando. Por isso que o Brasil sofre, mas escapa. Porque a Bíblia diz que quem abençoar Israel será o quê, irmãos? Não adianta não, irmão, querer negar isso. Tem igreja que nega. Teologia evangélica protestante que nega isso. Está doido, varrido. Pode internar uma pessoa que nega que Israel ainda vai ser abençoada por Deus. Meus amados irmãos, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios, o que a igreja? Se complete. E já se completou. Olha, quando foi naquele tempo, quem dominava Jerusalém eram os romanos. Terminado o Império Romano, quem dominava Jerusalém foram os bizantinos, que era o Império Grego, lado oriental do Império Romano. Terminado o Império do Bizantino, quem tomou conta foram os muçulmanos. Até 1917. Quando foi no final do século XIX, a Turquia, que mandava ali, foi vendendo terra. O Império Turco se viu pobre, começou a vender. Os ingleses foram lá, dominaram. E quando foi em 48, Israel voltou a ser nação. O tempo dos gentios dominarem estava o que, meus irmãos? 1967, a Guerra dos 6 Dias. Aí Jerusalém toda foi tomada. Uma banda ficou com a Jordânia, ficou com os árabes, a outra com os judeus. 1967, glória a Deus. Aí ela volta, Jerusalém pertence agora aos judeus. Ainda tem terra pisada pelo gentio? Tem. Ainda tem Belém, que está pisada pelos gentios. Ainda tem Jericó, que está pisada pelos gentios. Ainda tem Hebron, que está pisada pelos gentios. Mas gentio, vá logo tirando o pezinho, porque o tempo dos gentios pisarem já está terminando totalmente. E quem diz glória a Deus por isso? Aleluia. Escuta só para encerrar. Pastor, e por que a Rússia?
Porque o povo de Magog é quem vai passar essa vergonha lá. Porque o povo de Magog é quem vai morrer lá. Porque Deus é quem vai inspirar para eles irem para lá. Por quê, pastor? Justamente eles. Por quê? Vocês não sabem não por quê? Vou explicar por quê. Irmãos, o primeiro país no mundo que tornou-se comunista, salvo equívoco, me ajudem, foi a Rússia. O comunismo foi pregado por Karl Marx, do século XIX. O iluminismo já havia abrido as portas, a Revolução Francesa, e foi aperfeiçoando. Século XIX, Karl Marx escreve seus livros. E depois, 1917, qual é o primeiro país que adota um Estado ateu, inimigo de Deus? Salvo equívoco, foram eles. Perfeito? Primeiro Estado que declarou contra Deus. E matar cristãos. Se você chegar numa aula de história, ou numa aula de sociologia, ou qualquer aula, eles falam da Igreja Católica. A Igreja Católica matou, através da Inquisição, matou muita gente. Meu irmão, juntando todo o sangue derramado da humanidade, não dá o que a Rússia derramou em 70 anos. A Rússia matou 100 milhões de pessoas em 70 anos. Principalmente cristãos. Padres ortodoxos foram mortos, pastores foram mortos, em todos os lugares onde ela dominou e para onde ela mandou o veneno. Para onde mandou o veneno? Para Madagascar, para a África, para a América Central, lá na terra em Cuba. Cristãos morreram, sangue derramado, igrejas queimadas, igrejas destruídas, sangue, morreu gente cristã como formiga. E proibiram o povo de adorar a Deus. Na Albânia, eu conversei com um missionário albanês na década de 80, ele disse: pastor, eu estou lá escondido. Até os cemitérios foram revirados, as tumbas, até os cemitérios foram derribados, todas as covas. Eu disse por quê? Disse porque tinha versículo bíblico e porque tinha cruz. Só porque tinha uma cruz e tinha versículo bíblico, os cemitérios, as máquinas de patró passaram para não ficar nem lembrança de que se adorou a Deus naquele país, na Albânia. Proibição da Bíblia. Aleluia. Irmãos, os magogianos impediram o povo de adorar a Deus. Durante 70 anos, eles mataram quem tentava adorar a Deus. Eles sangraram quem tentara adorar a Deus. Eles impediram, derrubaram as igrejas, derrubaram até os cemitérios. Para não ficar nem lembrança do cristianismo. Para não ficar nem lembrança de que existiu, que aquele povo adorou a Deus um tempo. Meus irmãos amados, você pensa que vai ficar de graça? Jeová diz: eu vou botar um anzol. Você vai me pagar o que você fez. O sangue dos meus santos, o sangue da minha igreja, o sangue dos meus fiéis que você derramou, eu vou botar um anzol no seu queixo. Vou arrastar você e sua comandita para os montes de Israel. Vocês vão pagar porque vocês privaram o desejo mais sagrado do homem. Irmão, não existe povo sem religião. Não existe. Já andaram o mundo inteiro. Não existe povo sem religião. O homem, quando ele não encontra o Deus verdadeiro, ele quer adorar qualquer coisa. Porque dentro da alma há um desejo de adoração. Por que é que o povo adora pau, adora pedra? Por que é que o povo adora até bicho, até sapo, até vaca? Por que é que eles adoram? Porque dentro da alma do homem existe um clamor por adoração. E quando eles não encontram o Deus verdadeiro, eles adoram qualquer coisa. Então, abafar a adoração, proibir a adoração, ofende. O que o comunismo fez, ofendeu a divindade. Fez e faz. Aleluia, ofendeu a Deus. E foi o povo de Magog quem encabeçou. Foi o povo de Magog quem espalhou essa desgraça na terra, de impedir o povo de adorar a Deus. Irmão, adorar a Deus é tão importante que até a mulher samaritana, ela queria adorar. Até as meretrizes querem adorar.
Até os criminosos querem adorar. Irmão, eu vi um curta-metragem de Lampião, filmado por um sírio-libanês. Nos anos 30 ele trouxe uma máquina da Europa e filmou Lampião. Lampião, irmãos, de manhã ele rezava. Ele tinha um rezador, um oratório ambulante. Ele botava o oratório e toda a lampiãozada se ajoelhava para rezar. E o cara na frente com um missal rezando. Alguém já assistiu esse curta-metragem? Foi feito por Abraão. Abraão foi um camarada que veio de lá e conseguiu entrar no bando de Lampião e conseguiu fazer um documentário. Ele foi assassinado aqui no Recife. Ele era sírio. E ele chegou no Juazeiro e conquistou o Padre Cícero, conquistou Lampião, um caba muito sabido, e filmou Lampião. Existe esse filme, procure na internet, que você vai encontrar. Até Lampião queria adorar. Porque existe dentro da alma do ser humano um clamor por Deus. E quando ele não encontra o Deus verdadeiro, ele adora qualquer coisa. Mas nós damos glória a Deus porque nós encontramos o Deus verdadeiro. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nessa noite? E o que foi que o povo de Magog fez? O povo de Magog sufocou as almas. Você não adora. Se você adorar, eu lhe mato. Se você adorar, eu lhe sangro. Eu vou derrubar suas igrejas. Eu vou matar seus ministros. Eu vou matar seus sacerdotes. Eu vou matar seus pastores. Ninguém adora. Magog mexeu com o imexível. Vamos usar essa palavra que foi usada por alguém. Rogério Magno foi quem disse essa palavra. Magog, por que é que Deus vai botar o anzol no Magog e vai fazer ele passar vergonha lá, nos montes de Israel? Porque eles mexeram no que não era para mexer. Eles mexeram na adoração. Proibiram as nações de quê, meus irmãos? Proibiram as nações de quê, meus irmãos? Ah, meu irmão, Jeová lá do céu disse o quê? Você proibiu o meu povo de me adorar. Irmão, por que foi que Deus destruiu o faraó? Você sabe por que foi que Deus destruiu o faraó? Não foi porque ele escravizava o povo trabalhando no barro, não. Você sabe por que foi que Deus matou o faraó no Egito? Matou o faraó no Mar Vermelho? Vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo de número 10. Glória a Deus. Eu vou terminar já 2 minutinhos e eu termino. Êxodo capítulo 10. Glória a Deus, versículo, glória a Deus, capítulo 10, versículo de número 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí meu povo, para que me sirva. Essa palavra me sirva, é me adore. Deixa meu povo ir, Faraó, para meu povo dar glória a meu nome, para meu povo se ajoelhar, para meu povo cantar, para meu povo sapatear na minha presença. Deixa meu povo ir, Faraó. Ele disse: não deixo. Não deixo. Aí Jeová disse: não vai deixar não. Versículo 4. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Ah, Faraó, você não vai deixar não, Faraó. Aí Deus mandou quantas pragas? Por que foi que Deus mandou aquelas pragas? Quantas pragas? Me ajude a pregar para encerrar. Quantas pragas? 10 pragas. Por quê? Porque Faraó impedia a adoração. Aí disse: vá só vocês e deixa os meninos. Sabe, Faraó, ele não quer que suas crianças adorem. Ele não quer que... Deixa os meninos, os meninos não vão só vocês. Aí o versículo 26 disse, 10 e 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Faraó disse: fica o gado. Eles disseram: fica não, nosso gado vai. Nós vamos adorar lá no deserto e o gado vai. Fica os meninos. Fica não, os nossos meninos vão. Você quer prender nossos meninos, mas os nossos meninos vão aprender a servir a Deus. Nossos meninos vão aprender a adorar. Então
Vai ficar o quê? Não vai ficar nenhuma unha. Até a unha dos crentes vai adorar. Até a unha dos crentes vai adorar. Até a unha dos crentes vai adorar. Irmão, Deus não aceita que ninguém tome a adoração dele. Deus não aceita que ninguém proíba a adoração dele. Por que é que Deus vai levar Magog para lá? Me ajude a pregar. Por que é que Deus vai levar Magog no anzol? Ele e a raça dele. Porque Deus vai levar para Deus se vingar do que eles fizeram com o povo. E estão querendo fazer outra vez pelas nações. Impedir a adoração. Faraó pereceu no Mar Vermelho. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? E Gog vai perecer nos montes de Israel, porque proibiu o que há de mais sagrado. A China já está impedindo. Eu recebi hoje no meu WhatsApp uma mensagem de que os cristãos que frequentam a igreja na China já tem que fotografar a cara. Para ter uma máquina, quando entrar na igreja, só pode entrar aquele que está cadastrado. Uma pessoa não crente não pode entrar. Por que eles não querem que o não crente não entre? Por quê? Para que não se convertam. Aleluia. Aí Jeová disse: eu vou botar um anzol, você vai me pagar. O sangue que você derramou, as igrejas que você destruiu, os sacerdotes, os pastores que você matou, Gog, você vai pagar nas montanhas de Israel. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eita, glória a Jesus. Igreja, diz o Senhor, não temas. Igreja, diz o Senhor, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Quem crê que Deus está com a igreja? Quem crê que Deus está com a igreja? Quem crê que Deus está com a igreja, dê um glória a Deus mais forte que você já pôde dar nessa noite. Deus está com a sua igreja e não adianta pelejar contra ela. Se pelejar, Jeová bota o anzol e diz: venha, venha, você vai lá para os montes de Israel, porque foi você, Magog, foi você que iniciou a proibição à minha adoração. Irmão, e Deus é vingativo. Eu não posso ser vingativo, eu não posso. Porque ele disse: minha é agora ele pode. Eu não posso, mas ele pode. Porque a vingança é dele, é ou não é, irmão? E a Bíblia diz: tudo que o homem semear. E você pensa que fica de graça? Tudo que o homem semear é lei divina, vai ceifar. Igreja, que Deus maravilhoso. Levanta a cabeça, igreja, levanta a cabeça. Deus não quer crente de cabeça baixa. Não tema o anticristo. Não tema, a derrota dele já está lavrada. Aleluia. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Levante a mão. Alguém para Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém que nunca foi crente, diga: pastor, eu quero correr para Jesus, porque o cenário está armado. O cenário está armado, igreja. O cenário está armado, igreja. O cenário está armado.